Economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo atua na área econômica há mais de 30 anos e conversou com a nossa equipe sobre a pauta econômica do Congresso Nacional, reforma tributária, lei de diretrizes orçamentárias e Banco Central. Reforma tributária. É importante que o contribuinte, o brasileiro, saiba que essa reforma não vai entrar em vigor imediatamente. Ela tem um prazo de 10 anos para fazer a primeira parte, depois tem 30 anos para a segunda parte, mas de qualquer forma, foram 30 anos que a gente vem debatendo a reforma tributária e não saía nada. Então é importante sim essa decisão do Congresso aprovando a reforma. Não é a reforma melhor, mas é a possível, que a gente costuma dizer. É porque é uma reforma sobre o consumo. Lógico que ainda falta a segunda parte, que é sobre a renda, né? Que é importante também. Mas sobre o consumo, não tenha dúvida que o grande ganho, né, é a simplificação da tributação, né? Hoje nós temos vários impostos em cascata, que implica no aumento do preço do produto no final, né, que vem sofrendo tributações no decorrer da cadeia produtiva. Então é fundamental primeiro essa questão, essa simplificação que é produzida por essa reforma tributária. Não tenha dúvida que para o contribuinte, muitas vezes, hoje ele nem sabe o imposto que ele paga. Então agora ele vai pegar lá a nota, geralmente a nota eletrônica, vai estar lá colocado quanto de imposto ele está pagando sobre aquele tributo. E vai ser uma vez só. Então vai ser um tributo sobre consumo, que se dividiram, no caso brasileiro, dividido em duas partes, os federais e estaduais, né? No mundo inteiro é um só. Aqui vai ser dois por enquanto, né? Então nós temos as questões dos impostos ICMS e ISS, que são estaduais e municipais, e temos os impostos federais. Com relação ao imposto federal, fica mais fácil de entender, que juntou tudo numa coisa só. Já quando o imposto estadual, que é o ICMS, existem algumas questões que vão ter que se evoluir, porque vai ser criado um comitê grande com o representante de cada estado para discutir a distribuição, mas também a própria reforma permite que os estados tenham alíquota diferenciada, o que a gente acreditava que não ia acontecer. Então, para o contribuinte, no primeiro momento, quando estiver em vigor, né, teoricamente vai ter um imposto menor. É lógico que hoje, na tributação atual, você tem setores que são altamente tributados e outros não. Que é o caso, por exemplo, de serviços. Deve ter um aumento de tributos para essa área, então vai ter muita reclamação. Então vamos ter que realmente acostumar com isso. A indústria vai ganhar, porque vai pagar menos imposto. A grande interrogação é para o agronegócio aí, né? Porque existem tantas isenções também que a reforma tributária traz, que no final das contas a gente tem que ver só na prática como é que vai funcionar. Em questões federais já está decidido, vai ser, o imposto não tem as alíquotas ainda, porque falta ainda a regulamentação da reforma tributária que vai ser feita pelo nosso Congresso, e, né, a partir de propostas do próprio Executivo. Então, o contribuinte deve ficar otimista, porque isso melhora o ambiente de negócio, as transações, fica mais fácil saber o quanto que eu pago de imposto, as empresas não vão precisar encontrar um escritório de advocacia para fazer cálculo de tributação, vai baratear a questão administrativa, os custos administrativos também. Eu não tenho a dúvida de que foi um grande avanço. E o país ganha com isso porque lá fora, o mundo está enxergando positivamente essa ação brasileira de criar esse sistema tributário mais simples. LDUP 2024. Olha, o contribuinte ele deve saber que ele que é o gestor, porque como ele escolhe um deputado, escolhe um senador, a lei de diretriz orçamentária é aprovada pelo Congresso. Então você que escolhe lá o representante seu que vai estar lá. E quando ele chega, ele pega a peça que é encaminhada pelo Executivo e vai analisar e verificar quais são as prioridades do país. E ali ele vai dizer educação, saúde, e isso vai impactar diretamente o contribuinte na ponta, né? E muitas vezes a gente não sabe disso. Acho que, não, mas um projeto está sendo... Não, é um projeto que é o futuro da nação, o futuro desse contribuinte. Então é preciso escolher bem o seu representante lá no Congresso, para que ele possa sentar e votar a lei de diretrizes orçamentárias, que foi votada agora, né? Obviamente, o Congresso colocou alguns itens, e eu diria até muitos itens, que o presidente acabou vetando, né? E esse veto do presidente tem a ver, primeiro, com uma questão de entendimento político, que muitas vezes não há, que é aquela questão que o executivo executa
e o legislativo legisla. Então, às vezes, existe o legislativo que quer executar e o executivo que quer legislar. Então, precisa haver um ponto de corte. Ó, você legisla e eu executo. Vamos combinar assim? É assim que é feita a nossa república. 3 poderes, né? Que para dirimir as dúvidas tem o terceiro poder, que é o judiciário. Então, não tenha dúvida que o Congresso, cumprindo os prazos, já está fazendo muito. E também o Executivo, agora, com a novidade desse ano, nós tivemos o Ministério do Planejamento, facilita muito você elaborar a peça orçamentária. Então, não tenha dúvida de que, priorizando o planejamento, né, o que eu acho muito importante, você ter 2 forças na economia, aquele órgão que arrecada, que é o Ministério da Fazenda, e o que gasta, que é o Ministério do Planejamento. Isso está dentro do orçamento. Então, o orçamento tem receitas e despesas. Receita, Ministério da Fazenda. Despesa, Ministério do Planejamento. Congresso, verifique se está tudo ok, as rubricas estão adequadas e quais são as prioridades do país. Que quem vai decidir isso é o Congresso. Mas uma vez decidido, encaminhou o presidente, que tem a última palavra, vetou. Mas esse veto vai voltar para o Congresso, vai ser objeto de muita discussão e alguns deles devem ser derrubados, né? Então, a gente acredita que todo ano tem essa questão da LDO, faz parte. Então, é um processo democrático de discussão para que o contribuinte seja contemplado naquele retorno que ele dá quando ele paga imposto. Então, muitas vezes a gente vê o contribuinte reclamando, essa rua é esburacrada, eu pago IPVA, essa minha casa, essa IPTU. Sim, isso é municipal, isso é estadual. Agora, federal, saúde, educação, segurança. Então, esse LDO é importantíssimo, porque, com base nessa peça, o contribuinte, indiretamente, ele fiscaliza. Porque o Tribunal de Contas da União, ele vai fiscalizar a aplicação desse orçamento e ver a efetividade dele. E é importante também, exatamente nessa palavra efetividade. Existe um item na Constituição que diz o seguinte: os projetos têm que observar a economicidade. É quando o economista fica feliz, porque tem a palavra economicidade lá. O que significa economicidade? É que cada projeto que você fizer tem que dar um retorno para aquilo que se propôs. Então não pode ter desperdício. Quando se fala a palavra economicidade, você está dizendo que não pode ter desperdício. Então, esse projeto, quando passa na Câmara, tem que ver o princípio da economicidade, ou seja, a praticabilidade do projeto e o retorno que ele dá, seja social, econômico, político, não sei o retorno, mas tem que dar retorno. Arrecadação do governo. Olha, esses poucos meses que a gente está acompanhando as ações do Poder Executivo, eu podia dizer que eles são bem criativos, né? Então, até eu comento que uma das propostas do governo recente foi de que você ganha na justiça o direito de receber um dinheiro que é indevido, que você pagou indevido. Aí o governo quer que você parcele para ele. Isso não existe. Uma vez que houve a decisão judicial, tem que pagar. Mas tudo bem, faz parte. O governo é criativo. Vai caminhar uma proposta dessa. Isso vai dar uma economia para ele, que ele não vai precisar pagar 100% nesse ano, então vai pagar 30%, vai ter uma sobra. Segundo o levantamento foi feito, nos últimos meses foram pagos 65 bilhões nessa rubrica. Então vai ter uma economia para o governo. Aí existem outras ideias. Você tributar os jogos, que está lá no Congresso para poder aprovar. Você tem a questão também dos offshore, dos fundos exclusivos, também foi aprovado. Isso tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a pessoa que tem um fundo offshore, não sei nem se a gente nesse detalhe, mas ela pode escolher onde vai aplicar. Ela aplica no Brasil porque é mais conveniente, mas de repente ela tira o recurso para aplicar em outro país. E aí, o que nós vamos ganhar com isso? Então é importante sim pela justiça tributária que as pessoas paguem impostos, né? Mas é importante também que conheçam um pouco a situação. E tem as outras propostas também, sobretudo a questão relativa ao CARF, né? Ao julgamento dos processos lá, colocando o voto de Minerva para o governo na decisão, isso pode acarretar um ganho aí. Ou seja, são muitas situações que estão no Congresso também, são os projetos, que muitas vezes, em função de outros aspectos políticos, de negociação, né? O governo tem que me dar não sei o quê para eu poder liberar aqui essas coisas, né? O toma lá, dá cá, né? Que a gente fala aí, mas do ponto de vista, faz parte da política, eu não vou entrar nessa seara. Do ponto de vista econômico, o governo precisa arrecadar muito para que o famoso déficit zero ocorra. Lembrando para o nosso
ouvinte, né, quem está nos vendo, que o déficit primário não leva em consideração o pagamento de juros, né? Então, para cada 1% que a Selic cai, ou seja, a Selic está 11,75, se ela cair para 10,75, é 40 bilhões que o governo economiza de pagamento de juros. Isso não estou falando no resultado primário não, porque os juros não entram para essa conta, mas 40 bilhões é metade de um Bolsa Família. Então, o que eu vejo é que o país ainda paga muito juros, a nossa taxa de juros está elevada sim, em relação ao que o país apresenta, né, na macroeconomia. Então, do ponto de vista que, especificamente com relação às arrecadações, né, não tenha dúvida. E agora mesmo, né, subiu o salário mínimo a 1.412. As pessoas falam assim, o governo vai gastar mais com a aposentadoria, com o pagamento continuado, né? Mas ele vai arrecadar mais. Então, assim, a economia vai movimentar e 30% disso tudo volta para o governo como imposto, né? Então, assim, às vezes quando a gente fala, né, a gente tem que ser crítico quando tiver que ser crítico, mas a atividade econômica, ela melhorando, que é o caso, o governo vai arrecadar mais. Se não melhorar, não vai. Então, a atividade econômica é fundamental, né? Ontem saiu a decisão do Ministério da Indústria e Comércio com relação ao setor automotivo, né? Carros elétricos e tal. São ideias realmente interessantes que as produções ocorram no Brasil, para que o emprego ocorra aqui, e não lá fora. Então, o Brasil ele é um exportador de commodity, commodity mineral e também vegetal e etc., né? Mas ele tem que produzir, processar, melhorar o produto para poder vender, porque aí ele vai ganhar mais e vai dar emprego aqui dentro. Então essas ideias que vão estar circulando no Congresso para melhorar a arrecadação do país é fundamental, mas não tenha dúvida que cabe aos congressistas fazer o pente fino, verificar, olha, isso aqui é um projeto de interesse da nação e esse aqui não é de interesse da nação, e eles têm esse mandato, né, dado pelo próprio contribuinte. Avaliação do trabalho do Banco Central. Olha, no início, houve aquele entreveiro entre o presidente e o Campos Neto, que houve uma crítica, né? Mas no final de ano vai ter até churrasquinho, né? Então ele foi lá, e depois que ele saiu do churrasquinho, ele andou fazendo uns comentários de que ele quer entregar o país, na gestão dele, com uma taxa de juros menor. Ponto. Então, isso aí já não é bom para uma autoridade monetária, né? Tudo bem, ele comentou lá, ele tem o direito de falar, mas isso acaba criando expectativas no mercado. Então, existia uma expectativa de taxa Selic de 9,25 para o final do ano. Em 2024, é o que o Boletim Focus estava indicando. Você já vê que no último boletim já veio 9, né? Já caiu 0,25 por conta disso. Então, eu diria, e vejo isso, estudo isso, de que a atividade do Banco Central tem sido impecável, porque, de fato, ele tem conduzido as questões de autoridade monetária de maneira técnica. Vamos lembrar que ele não é responsável pela política fiscal. A política fiscal é o Ministério da Fazenda. Então, o que não pode é a política fiscal ir para um lado e a monetária para o outro. Eles têm que andar para e passo, e não estava acontecendo isso. Então, havia um descasamento. E existe ainda, né, o excesso de gastos por parte do governo também, que ele deveria rever. Mas parece que, até o momento, a gente tem visto aumentar os gastos, né? Teve a decisão recente do próprio Congresso aumentando para 5 bilhões o fundo eleitoral, né? Então, isso vai acarretar gastos, né? E tem que haver receitas. Então, o Banco Central tem atuado tecnicamente, tanto é que houve nomeação de 2 diretores e agora mais 2, então hoje são 4 diretores já escolhidos pelo governo atual e 4 antigos, e tem mais o presidente, 9, e não tem mudado. A gente tem acompanhado as atas do Copom, as reuniões do Banco Central, tem mantido uma coerência. O que impacta realmente a política monetária, não só a questão fiscal interna, como também as questões internacionais, sobretudo as 2 guerras e mais a política monetária americana. Então, o Banco Central tem atuado tecnicamente, a gente não tem nenhuma observação a fazer, realmente passou por essa tempestade. Por que eu falo por essa tempestade? Porque agora a Selic começou a cair lentamente e a inflação também está de alguma forma controlada.
Taxa Selic. Vai baixar para 11,25. O Banco Central deve cortar 0,5 aí nessa reunião. Mas eu não descarto ainda a possibilidade, nesse primeiro semestre, numa próxima reunião, ter um corte maior, 0,75. Agora, o mercado acredita isso que vai acontecer em 2024 em alguma reunião. Mas eu não descarto que seja já na outra reunião. Nessa agora, eu acho que a própria ata do Copom encaminha para esse 0,5% aí. E os dois diretores que assumiram ontem, e eles estão chegando e conhecendo. Interessante na indicação dos diretores, até por conta disso, é que o governo atual está sempre escolhendo um da casa, um funcionário do Banco Central, que é muito bom, porque ele já traz toda a questão cultural do Banco Central, e uma pessoa de fora. E esse de fora, inclusive, vai sentar na diretoria de assuntos internacionais, e é uma pessoa preparada para tanto, né? Então eu vejo com bons olhos. Eu não acredito que haja uma mudança abrupta nessa posição do Banco Central de aumentar o tamanho do corte. Mas na próxima reunião vai ser 11,25 e na outra reunião do Copom, quem sabe, né, que as situações, sobretudo do mercado internacional, relativo à política monetária americana, já está aliviando. Né? Nos discursos a gente está vendo que provavelmente já descartaram a possibilidade de aumento de taxa de juros, e pode haver cortes, então isso ajuda também a nossa política aqui. Lembrando que a nossa taxa de juros reais é uma das maiores do mundo. Nós estamos com a inflação caindo e a taxa caindo devagar. Então nós temos um ganho real aí de 7 a 7,5%. Isso é muito bom. Então isso aí no mundo é uma oportunidade de investimento ímpar. Estamos atraindo capital. Cartão de crédito. Lembrando que entra em vigor exatamente hoje. Né? E são compras que você fizer a partir de hoje. O que você comprou antes, a sua dívida do cartão vai ter que ser resolvida por outro canal. No ano passado a gente falava no desenrola. Hoje o governo pretende prorrogar o desenrola. Mas tem as negociações particulares com os bancos. Né? E aí existe um fator importante que as pessoas desconhecem ou não conhecem, que administrador de cartão de crédito não é o banco. Ela é uma empresa do conglomerado de um banco ou até independente. Então ela não tem dinheiro para fazer frente a esses empréstimos que são feitos através de cartão. Ela tem que buscar no mercado. Então a taxa de juros que pratica no cartão é influenciada por esse movimento. Né? Existe ainda alguma coisa que aconteceu, um fenômeno, que as pessoas pensam que o cartão de crédito é só para fazer compra. E não é. Existe agora todo um mercado de empréstimo do cartão de crédito. Então você chega numa maquininha, faz um empréstimo, recebe lá R$700 e vai pagar 1.000. Esse 1.000, a administrador de cartão de crédito dá para a pessoa da maquininha. Então ela recebe os 1.000. E a dívida fica com a administradora do cartão de crédito. E essa pessoa, quando cai na real, fala, não tem condições de pagar. Aí não paga o mínimo, já tem uma multa também. Além dos juros, tem multa. Então, isso aí é o passado, que aí chegava a 457% ao ano, e é impagável mesmo. Então, houve essa decisão, que é fruto do não consenso, né? Porque não houve consenso entre bancos e governo, ou seja, passou a valer a decisão agora a partir de hoje. E assim, você tem R$100 de compra ali. Não pagou em fevereiro, ou seja, pagou lá R$15, que são o mínimo. Aí sobrou 85. Então, esse 85 vai passar para outro mês. Qual é a taxa de juros que vai estar sendo cobrada nesse 85? Deve ser algo próximo a 9%. Aí o que acontece? Vamos supor que você não pague e deixa rolando, né? Aí vai chegar em agosto, essa sua dívida vai ser os R$100 da compra que você comprou e vai ter R$100 de juros. Sua dívida vai estar em R$200 em agosto. Então não vai crescer mais os juros. Então essa que foi a decisão. Então limitou a 100% do valor da dívida. Então é lógico que isso tudo é uma questão que a pessoa deve acompanhar nos extratos, né? Porque vai ter sistema do banco que vai calcular tudo isso, mas limitou a 100% o valor do imposto. Não tem mais esse imposto de 457%, no caso do cartão. Qual é a consequência, né, que eu vejo? Primeiro, vai ter menos volume de crédito, porque os bancos não vão mais criar esses limites estratosféricos aí, né? Segundo,
é preciso que a pessoa tenha educação financeira, porque ela busca uma regularização do passado e tenta não se envolver no futuro, né? Porque de qualquer forma vai continuar aquelas questões das restrições. Vai ficar restrito o crédito, o nome vai estar sujo, né? E a gente sabe os impactos que isso provoca na vida da pessoa. Então é importante que a pessoa tenha a noção de que o governo está fazendo isso, não é para ela se endividar, não. É para ela resolver a situação dela. E porque o cartão de crédito é um produto muito importante. Se a gente observar as vendas no mês de dezembro, 70% foram feitas através do cartão. Então é um produto muito utilizado. Às vezes você vai para o exterior, também precisa usar o cartão, porque lá não tem Pix ainda, né? Então você tem que usar o cartão. Então o cartão é um meio de pagamento ainda muito útil, né? E que tem a função débito e a função crédito. Então, assim, as pessoas deveriam usar o crédito, mas também houve a questão também da certa negligência no estabelecimento do limite de crédito. Então tem pessoas que têm limite de crédito que é inacreditável, né? Eu acho que é por aí. Então, em termos de cartão de crédito, manteve-se o produto, a compra parcelada, ela continua existindo, né? Então existe a parcelada. Agora, o contribuinte, ou no caso aqui o consumidor, né? Ele deve ficar atento, né? Não colocar o limite de crédito cartão como parte do orçamento. Então, assim, é uma questão necessária. E usar bem o cartão, né? Você compra hoje para pagar daqui 30 dias. Então você ganha 30 dias aí que você não precisa despender o dinheiro. O dinheiro até pode estar ficando aplicado. Você tem a opção do teu dinheiro, né? Então não tenha dúvida de que é um passo interessante, mas ainda está um pouco turbulento, porque não houve adesão dos bancos nessa decisão aí que saiu do Conselho Monetário Nacional, né? Educação financeira. Todo dia, né, todo ano é a mesma coisa, né? Imposto, mensalidade escolar, matrícula, né? E outros gastos também. Eu costumo dizer assim, às vezes tem aquela viagem do sonho que eu vou fazer em janeiro, mas vou olhar o orçamento, não dá, então adia, né? Não vou me endividar para isso, porque senão eu vou passar o ano todo chorando, né? Então vamos lá. Primeiro, é uma regrinha básica de educação financeira. Você recebeu 20%, você esquece. Você pega 80%, vamos botar no orçamento. 20% é reserva de emergência. Eu posso fazer um sonho daqui a um tempo, realizar um sonho e tal, mas eu esqueço que eu ganhei esses 20. Ou seja, faz esse exercício. Porque se você se endividar, esses 20 vai para juros. Vai pagar empréstimo. E você faz o exercício de reter um valor para emergência, porque isso acontece na vida de todo mundo, né? E às vezes você vai para o cartão de crédito e acontece o que a gente estava falando aqui. Bom, a regra que a gente costuma dizer que é 50, 30, 20, né? Então 20 para emergência, 30 para você gastar, muitas vezes, com aquilo que é dispensável, mas que você quer gastar, um restaurante, né? Então você olha ali, você não tem dinheiro nos 30, você não vai para restaurante, você não vai para o lazer, que são coisas que você pode evitar. Eu não estou falando que é supérfluo. Agora, evita o desperdício, né? Às vezes as pessoas saem da sala, não apagam a luz, não desligam o ar-condicionado, vai tomar banho, deixa a água ligada do chuveiro, atrasa o pagamento de uma prestação, paga a multa, isso tudo é desnecessário. Então, vamos eliminar o desnecessário da minha vida, né? Então, esses 30% eu vou usar. Agora, se eu não usar, ótimo, vai para onde? Vai para a poupança. Agora, os 50% é para gastar na residência, né? Aluguel, alimentação, vestuário. Então, você faz esse exercício. Olha, mas não dá, César, o que eu ganho não dá para fazer isso aí. Então, às vezes, a pessoa tem que usar a criatividade e fazer um bico. A gente viu que os microempreendedor individual que mais cresceram foi a oficina mecânica. Por quê? Porque de mecânica todo mundo entende um pouco, né? Aí tem uma garagem ali, já monta uma oficina. Então, ele já faz um bico. Aí põe a esposa para trabalhar, põe o filho para trabalhar junto, tal, e já faz uma renda ali. Então, quando a pessoa tem esse limite, por causa do salário, ele tem que usar um pouco de criatividade. Fazer o bolinho, fazer o docinho para vender fora, aproveitar as coisas, porque ele faz uma reserva para fazer frente a isso. E começa a fazer o orçamento. Educação financeira é planejamento e é disciplina. Então, o orçamento ele tem que colocar realmente, mas eu não lembro tudo que eu gasto, anota, né? Usa o sistema antigo, papel, almaço e régua, né? Se tiver um tablet, melhor ainda, mas não é necessário. Então, por que é isso aí? Porque
questão mental. Você vai olhando, você vai sabendo onde você está gastando. É só um exercício mental. Se ficar só no gasoso, você não guarda. Então, a educação financeira é isso. A educação financeira é a pessoa exercitar, né, uma boa compra. Não estou dizendo que a gente vai criar um exército de sovinas, né, pessoas que não vão gastar. Porque gastar é bom, faz bem, mas gastar com consciência. O consumo consciente também está na educação financeira, né? Chegar no supermercado, verificar a embalagem, se é reciclável, a data de validade do produto, né? Isso é importante do consumo consciente, né? Então, somando essas duas coisas, o planejamento, a disciplina dentro do consumo com relação à parte financeira e o consumo consciente, você às vezes vai, não vou comprar orgânico não, que é mais caro. Por que é mais caro o orgânico? Porque ele não tem escala ainda. Quando esse orgânico tiver uma escala, ele vai estar tão barato quanto o industrial. Então a pessoa podia ajudar a sociedade dessa forma. Ele não está fazendo isso para ele agora, está fazendo para a geração futura. Então a gente tem que pensar nas gerações futuras também, na educação financeira. A gente não utilizar tudo até esgotar e o outro não vai ter direito, né? Então tudo isso somado, isso são etapas, né? A pessoa já não vai aprender no primeiro dia a educação financeira, mas ela vai exercitar de modo que ela vai ser um consumidor consciente, né? Ele vai produzir uma boa economia para ele e, por último, dentro da educação financeira, conversar com a família. Então a família é fundamental nesse processo, porque não adianta esconder o seu estilo de vida da família. Você quer morar numa cobertura, ter um carro importado, quando você não tem condições de ter um carro nenhum, e você não fala isso para a família. Então você tem que educar os filhos também, educar para que eles possam dar valor ao dinheiro, né? E tomar a decisão. Olha, o papai fez isso porque vocês decidiram. Mamãe fez isso porque foi isso que vocês quiseram. E acaba a família toda ficando unida. Porque existem situações de que a pessoa está pagando juros de cheque de cartão de crédito, 457% ao ano, e o filho está aplicando a poupança. O filho está com dinheiro na poupança e o pai pagando os juros lá. Então, por que você não conversa? Filhinho, me dá esse dinheiro seu da poupança, eu quito o cartão, mas depois devolve, né? O filho, coitado. Né? Mas me presta aqui e tal, depois eu vou te pagar a poupança e aí dá certo. O pior é que dá certo, né? Que eu diria assim que esse diálogo em família tem solucionado muitos casos desses de educação que eu tenho acompanhado, né? Então, somando tudo isso, a educação financeira, quando a gente fala, deve começar na infância também, não é depois só de adulto. Então, existe aquelas brincadeiras, né? A gente, desde pequeno, está acostumado a brincar com dinheiro, né? Que é o banco imobiliário, essas coisas assim, né? Esses jogos. São importantes também, sentar no final de semana, exercitar isso com as crianças, né? Porque na infância tem tudo a ver. Então, somando tudo isso que eu falei, em resumo, né? A pessoa vai ter uma vida tranquila e não vai gastar com remédio, né? Porque o grande problema, né? Que a gente diz em educação financeira que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, assim, ele tomando conta do bolso, a mente fica tranquila. Então, ele vai poder dormir, não vai perder o sono. E mais uma coisa, às vezes quando a gente está endividado, a gente se sente por baixo. A gente não faz, uns amigos, a gente some dos amigos. Às vezes chega no banco, já chega em desvantagem para negociar, né? Então as pessoas precisam ter noção exatamente assim, olha, eu tenho um recurso aqui, eu vou negociar com o banco um desconto. E a gente viu agora no Desenrola, teve até 83% de desconto. Então, assim, a vida é mais importante. Não existe nada que a gente não possa solucionar em relação a dinheiro, mas mantém a saúde e a vida é mais importante. Conquistas do Brasil na economia em 2023. O marco do câmbio, que melhorou muito nossa questão aí de transações internacionais. O país, ele está na porta de fazer parte da OCDE. Eu tenho visto os 30 ODS da ONU, o governo atual priorizando alguns deles. Eu acho que se a gente for pegar os 30, todos vão ter alguma coisa. Então, eu tenho visto melhoras nesse aspecto, né? Independente de que partido você seja, o Bolsa Família está produzindo efeitos positivos para o país. A gente vê o resgate de muitos cidadãos, né, que hoje são advogados. Então, ou seja, são coisas corretas, que deveriam conhecer.
Mas eu acho que a gente tem que preocupar na construção da nação, porque o governo passa, né? Então a gente não tem que criar. Então quando a gente fala dessa questão da desoneração, tem que olhar o lado do empresário também. Ah, mas ele é despreparado e devia ser planejado. Mas olha, gente, isso que nós acabamos de comentar. Você deu retorno? Beleza. Agora não deu retorno? Não é só negócio, né? O país não é rico o suficiente para ficar rasgando dinheiro, né? Então, a eficiência é fundamental e o controle também. Eu vejo por aí. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.